Alô, alô! Estamos aí retornando o papo com a galera, aquele papo saudável, gostoso, que a gente participa aí ativamente do esporte regional aqui, Rio das Ostras, Macaé, Conceição, essa região toda nossa aqui. E hoje a gente vai falar com o nosso multicampeão Marcos Olenka. Né? O Marcos Olenka é um atleta do futsal e o futsal na nossa região hoje ela tá tendo assim um resgate, né, Olenka? Um resgate e vai ser muito legal esse papo com você aí. Estamos também com o Semi, né? Nosso Semi teve aí uns dias lá em Santos levando os jogadores, fazendo o papel dele de empresário. Mas aí, Semi, o papo com a galera é diferente, né? Com certeza, Tony, Marcos Olenka, é um prazer receber o Marcos aqui, que é um amigo. E tem história realmente no futsal, isso é muito bom. A nossa intenção é essa, né, Tony? Isso é aí. Trazer pessoas aqui que de alguma forma participaram do esporte, sendo jogando ou em projetos, né? Fizeram história, região, né? Fizeram história, né? Então, e realmente estava com saudade, né? Fui praticamente aí 30 dias em São Paulo, no Santos, mas graças a Deus deu tudo certo. E está sendo uma alegria, né? Voltar com o nosso papo com a galera. Fez muita falta, né? Esse tempo aí a gente viu que, né, o esporte estava se organizando e esse ano a gente tem Copa do Mundo, né? Ontem a gente vai falar daqui a pouco também daquele jogo da seleção ontem que a gente, como torcedor, fica muito apreensivo com aquela seleção, mas vamos aí apresentar o Marcos Olenka, né? Um goleiro de futsal, referência nacional, jogou aí naquela época do Atlântico Boa Vista, que tinha aquele timaço, que tinha um patrocinador que era apaixonado. Então, nada melhor do que você se apresentar aí, né, Marcos? Boa tarde, Semir, Tony, Fernando. Boa tarde a vocês que vão ter o prazer e a honra de ver esse podcast, né? Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Marcos Olenka, tenho 65 anos, moro há 30 anos em Rio das Ostras, há 30 anos trabalho com o futsal, esporte do qual eu comecei a jogar com 11 anos de idade. Foram muitos anos, dos 11 aos 30 anos, jogando direto. E na década de 80, o Bradesco Seguros, Atlântica Boa Vista, montou um timão, não só no futsal, como o Tony falou, o Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, né? Era amante do esporte, amigo de Ayrton Senna, apanhava vôlei, basquete, futsal, masculino, feminino. Uma loucura que ele fez, Semir. Olha, eles construíram um clube em 6 meses e o que eles fizeram ali, os 10 anos que eu fiquei, foram 2 faculdades, cara, o que eu aprendi. Trabalhava com Bebeto de Freitas, Paulo Mussolini, fera. E eles, empresários, Semir, você e Tony estão no esporte há muito tempo, os empresários, os clubes tinham que ser tudo clube empresa, cara, porque a administração deles é uma administração séria, sabe? O que o Bradesco investiu, o Tony, no futsal, naquela época, nenhum clube, se juntasse os 4 clubes grandes carioca, não tinha investimento. Não tinha. É verdade. Não, eu estou falando sério, é fato, não é fake, tá? Para você ter ideia, nós tínhamos no clube, nós tínhamos sala de musculação, fisioterapia, raio-x, médico, enfermeiro, tinha tudo. Psicólogo, nós viajávamos, ninguém acredita, ia uma moça para cuidar da nossa comida, como nutricionista. Porra. Você vê naquela época, né, Semir? Em 80. Hoje em dia não tem clube que não tem. Não tem isso. Semir, olha só, eu vou falar para vocês assim, de peito aberto, olhando nos olhos. O que fez o Bradesco chegar aonde chegou? Primeiro, muito treinamento. Treinava de manhã, de tarde e de noite. 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 4 horas de noite. Tá bom para você? 4 horas de noite, 2 horas de tarde e 2 horas de noite. Você vê, a administração privada, ela é diferente, né? Amigo, era 8 horas de trabalho, cara. Era funcionário da seguradora, o clube em frente.
mais funcionário. A gente era Aí, olha, contratado olha para só, jogar. você tocou num ponto muito legal. Em 80, você vê que a SAF já funcionava. E o futebol, a SAF começou a aparecer agora. Agora, Olha quanto o tempo que a gente perdeu. Sim, Não é isso? sim. Talvez, se desde aquela época fosse, né, porque você jogou praticamente nos dois maiores clubes na época, né? Que era o Atlântico e o Bradesco, não é isso? Depois no final tinha o Samba, não cheguei a disputar campeonato, Não, não. mas você jogou nos dois maiores da época. Que tinha O investimento. Atlântica é o Bradesco, né? Isso. Começou Então, com o nome de Atlântica Boa Vista, depois e logo virou depois ele Bradesco. se associou. Isso. Então você jogou no maior clube do Brasil da época, Sim, de maior investimento. do mundo, né? E que Do mostra mundo, que o duas vezes seguinte, campeão quando mundial. se faz as coisas organizadas Sim. e quando, Séria, e né? quando, Sim, e quando, sim. e quando entra as empresas, né, que passa a ser né, uma coisa privada, as coisas funcionam. Tanto que vocês ganharam tudo na época, não é isso? Tudo. E hoje, Mais uma vez, você vê. todos os títulos oficiais É isso. do mundo. Mais Pensa uma bem, vez. isso foi 80. Nós E estamos em 26, não é isso? Os clubes agora que estão, não é isso? Com essa coisa da SAF. Se fizesse desde aquela época, talvez o nosso futebol hoje era mais respeitado. Sim, É. sem dúvida. Sem E dúvida. você tocou num assunto assim, eu acho que até delicado para os clubes. Por exemplo, você hoje faz vai virar uma SAF, né? O que é essa SAF, né? Ela tem que ser bem explicada para os associados, né? Para os torcedores, no caso, porque a gente vê muito aí o que o Botafogo fez aí com o texto. Teve um investimento, mas a gente sabe que o investimento dele ali é para ele botar noutras empresas. Então ele montou, ganhou o Libertadores Brasileiro, aí começou a desfazer dos jogadores. Então tem que ter muito cuidado. Agora o Vasco está acenando para fazer uma SAF e com investimento de 2 bilhões. Aí saiu muito no noticiário hoje. 2 milhões o Flamengo arrecada no ano. Então a gente, né, a SAF ela está sendo moldada de uma maneira diferente da sua época. A sua época a empresa ia lá, administrava, né, montou. Tudo. E a gente vê hoje muito clube série A2, série, né, aqui no Rio uma farofa de letrinha, série B, B1, B2. Então a gente vê esses clubes tudo falidos, né? Quando alguém participa, ele participa através de um empresário, de uma empresa que pega ali, visando. O negócio de Hoje- empresa é mais sério. É, uma coisa- Olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não posso afirmar, né? Mas o Bradesco, quando foi bicampeão mundial, veio o primeiro Mundial FIFA na Holanda, e o presidente do Bradesco foi para uma visita, uma reunião na CBF. Uhum. Quando voltou, o time do Bradesco, 15 atletas, iam representar a seleção brasileira. Ali teve, olha que eu pago a passagem, eu banco tudo, mas quem tem que ir é o meu time. Porque, infelizmente, é assim que funciona, né? É. Mas ali foi um negócio de empresário, meu irmão. É. É o nome da minha empresa, eu vou pagar as passagens, eu não preciso de outro jogador. Né? O time do Bradesco é o atual tri-sul-americano, atual bimundial, na época 5 vezes campeão carioca, pentacampeão. Então, eu ajudo, mas eu vou levar o meu time. E tu vai dizer não. Você vai falar não? Vai falar não, o time ganha. Se os melhores estão ali. Tu monta uma seleção e tá arriscado a não ganhar. Nós ganhamos de 2-1 na final da Holanda, cara. Que jogaço, cara. Tem filmagem. Que jogaço, meu irmão. Nós temos 2 gols de jogada ensaiada. O pouco tempo que a gente trabalhava na empresa, que a maioria trabalhava, a gente se reunia e ficava... tinham 2 engenheiros, o Jorginho e o Raul, aí aquelas mesas de desenho, a gente ficava botando as jogadas ensaiadas. O time todo, os 10 que trabalhavam na empresa, nós éramos 15, 10 trabalham, 10, 11, todo mundo, cara. E, era uma festa, porque nos treinos, 4 horas de treino, de 6 às 10 da noite, amigo, o treinador não precisava mandar fazer, não, cara. A gente pegava e fazia jogada ensaiada, assim. Aí ganhamos de 2-1 da Holanda na final, com 2 gols de jogada ensaiada. Então você vê, agora você tem que treinar muito. Pô, nós treinávamos só à noite, de 6 às 10 todo dia. De 6 às 9h30. Não, é de 6 às 10, cara. Eu tenho uma testemunha aí, que é o Djalminha. Djalminha, inclusive, no podcast dele, comentou o que eu vou falar aqui agora. Djalminha era meu vizinho, e ele, garoto,
Eu tinha 21 anos, ele tinha seus 13, 14 anos, jogava no infantil da Bradesco, treinava todo dia também, só que antes do nosso, de 4 às 6. E o Djalminha me esperava para pegar uma carona para ir para casa. Um podcast dele recente, ele comentou, não, que eu ia para casa com o Marquinhos Olenka. Aí, ele, nesse podcast, ele falou assim, olha, ver aquele time jogar, eu ficava 4 horas, Sim. ver o time treinar, eu aprendia vendo. Porra, assim, eu vi isso de um Djalminha, né, que aprendi com o Carlos Alberto, com o Raul, voltava para casa com o Marquinhos Olenka. Olha o carinho, o pessoal me chama de Olenka, eles chamam de Marquinhos Olenka. Pô, menino, cara, tinha 14 anos, tem um maior carinho pelo Djalminha. Enfim, o futsal, o esporte no geral, ele abre muitas portas, né? E o futsal abriu muito as minhas. Primeiro que eu continuei com seguro, que era Bradesco Seguros. Eu trabalhava na empresa, depois me desliguei da empresa, abri uma corretora de seguros e sou corretor de seguros até hoje. E trabalho com futsal, né? Que tem a minha escolinha, 30 anos em Rio das Ostras, 30 anos trabalhando com futsal. E em 2011, no Inter TV de futsal, foi a única oportunidade, você comentou ali, negócio de oportunidade, que não dão chance para bons profissionais. Eu acompanhei. Eu acho que foi a melhor competição que o Rio das Ostras fez foi em 2011. Não foi? 2011. Em 2009, nós fomos vice-campeões. Eu fui chamado, dirigi o time, fomos vice com jogo ao vivo, com um monte de cidade. Perdemos para a Barra de São João, que estava bancando, estava pagando, jogou em casa. Na final lá. Perdi três jogadores, 2 com cartão, o outro não sei porquê, perdemos. Aí, em 2010, chamaram um outro treinador, e o das Ostras nunca passou da primeira fase, nos 20 anos, 18 anos que nós tivemos no Inter TV de futsal. Nunca jogou mais do que 3 jogos. As 2 vezes que eu dirigi, nós chegamos na final. Sempre em 2011 eu montei um timão, gasolina, chamei os meninos todos, montei um timão, Dieguinho. Eu acompanhei lá. Isso foi na época do Fiinho, né? Mas eu acho que eu tive uma passagem com você, mas já foi bem mais para frente com o Falcão aqui no ginásio. Não, depois do ginásio, já teve no ginásio com o Santos, aqui nesse festival que tem, rapaz, que você que está no Sesc Verão, Falcão veio, me deu uma moral, me abraçou, com microfone sem fio, me levou para o meio do campo, graças à geração do Olenka, que existe a geração do Falcão. Isso é verdade. Foi referência mesmo. Sabe? Aquela época. Se a nossa geração não tivesse ganho o que nós ganhamos, não teria geração do Falcão. E outra coisa, vou dizer um negócio, vocês que estão ouvindo, se naquela época tivesse internet, eu não seria chamado para ir para o Sesc Verão de graça ou não, você vê. É porque hoje em dia, você vê, eu tenho filmagens que a FIFA não libera. Não libera. Nós conseguimos uma filmagem da final, um trechinho do Mundial. A FIFA não libera. Mas por quê, Marquinhos? Direito de imagem, tem mais gente, né? Aí, cara, e não é barato não, tá bom? Nós tentamos comprar, não conseguimos atingir. E, Olenka, a gente vê agora nesse novo período aí que tá vindo aí, as equipes, né, começando com a base, e a gente vê muito, né, Semir, você que é um descobridor de talentos aí, a gente está vendo muito nas cidades se organizando e fazendo eventos, Macaé, principalmente. Base, né? Macaé, a gente teve um agora em Barra de São João, né? Rio das Ostras está para montar um com aquele rapaz que veio aqui com a gente, então a gente está vendo... Vai ter um próximo acho que é o Intercolegial. Então, a gente está vendo isso na nossa região, esse crescimento que o futsal está tendo. Macaé agora disputando o adulto. Nesse primeiro final de junho, início de julho, o Macaé presidido pelo Danilo Funk, vai montar a base toda, a gente vai ter a base toda, e para o segundo semestre disputar o estadual. Esse Carioca agora vem com Flamengo, vem com Botafogo e Vasco somente. No segundo semestre entra os 4 grandes. Então a gente está vendo o crescimento. O resgate, né? O resgate do futsal. Hoje nós temos 2 equipes de Macaé que
são federados, disputam. Como é que você vê isso, Olenka? Você eu que acho excelente. também... O Átila do W10, um grande abraço aí, Átila. Hoje eu estive com ele, fiz o convite. Eu dizia muito pro Átila, a gente não tem se falado muito não, mas eu dizia muito pro Átila assim, eu tiro o chapéu para você, porque fazer o que ele faz sozinho tem que ter disposição, cara. Tem que ter muita, porque você lidar... Uma retaguarda financeira, né? Porque é só gasto. Eu nunca fiz, a maior vontade que eu tenho, há 30 anos que eu estou aqui no município, a maior vontade que eu tenho é de montar uma equipe para jogar o Carioca. Pô, Semir, montei uma equipe um mês antes, no Inter TV de 2011, um mês antes. Eu pedi 5 coisas para Fiinho. Eu quero um funcionário da secretaria, eu quero colete, eu quero bola, eu quero água para os meninos e que lavem os coletes. Eu não quero levar colete para casa para lavar. O que eu te pedi? Nada, cara. O que eu te pedi, você tinha. Não te pedi nada, não te pedi dinheiro. E treinar todo dia no ginásio durante um mês antes. Aí ele, pô, tu tá maluco, que não sei o quê. Rapaz, se você me der o que eu tô te pedindo, eu chego na final. O filho falou, Olenka, conta outro. Chegamos na final. Quando passamos da primeira fase, ele ficou louco, que nós ganhamos de Macaé de 3-0, que era o atual campeão do Inter TV, tinha sido campeão em 2010, em 2009 foi Casimiro, Barra de São João. Aí, ganhamos do time de Macaé, meu irmão, que é muito além do que Rio das Ostras, Era na época, nos esportes no geral, né? No geral, acho que Macaé está um passo, 2, 3, 10 na frente de alguns municípios, né? Sim, Vou falar do nosso município, onde a gente mora, que infelizmente, né, nós temos pessoas que nunca praticaram esporte, não têm amor pelo esporte e está de frente, né, com o esporte. Se o secretário não abraçar a causa, a gente vê que não... Sim. Vocês estão falando de torneio. Eu vou fazer esse ano a 4ª edição da Copa 4 Estações de Futsal, que é um sucesso. São 8 categorias, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. São 6 times por categoria. Pô, é time pra caramba, cara. É um torneio todo sábado, durante um mês. Fiz numa escola que leva o nome do Fiinho, né? Lá o Sebastião Loubach. Tive um problema. Eu quase tive um com o pessoal de Quissamã, numa final de um sub-8, meu time do sub-8 e o time dele muito bom. Nós perdemos a primeira fase de 8-1. Na segunda fase eu chamei meus 2 treinadores e falei assim, ó, o 10 e o 9 são os melhores do time, são os únicos que fazem gol. Eram os 2 artilheiros do torneio. Tu vai botar os 2 melhores marcadores em cima deles. Acabou. Perdemos de 2-1 jogando muito mais. Matei o time deles. Aí meu treinador falou, tem que tirar o chapéu para você aí, velho. Mas, foram muitos anos, desde 10 anos de idade. Então, Marquinhos, eu estava conversando com você antes ali de começar o podcast, né, das oportunidades, não é isso? A gente tem aqui um cara multicampeão, conhecedor, e que às vezes no município, cara... Tá enraizado aqui, né? Tá enraizado, morador daqui, com a mínima condições, tem certeza que você vai fazer um grande trabalho no futsal de das Ostras, mas as oportunidades não vêm. Não vem. Sem dinheiro não, cara, eu acho isso horrível. Patrocínio. Não, o município, cara, você vê o nosso município. Um município, cara, que tem um potencial muito grande, né, de esporte. A gente hoje tem uma Vila Olímpica que está fechada. A gente tem um parque da cidade. Uma Vila Olímpica, né? Vila Olímpica no Nobre, porque nunca funcionou. Está fechada. A gente tem um ginásio, cara, natação, que é maravilhoso. Um ginásio. Centro de... Não, um ginásio. Centro aquático, né? Condenado, um ginásio aqui, cara. Fechado. Nem faz. Poxa, eu quando estive na subsecretaria, eu fiz um campeonato de futsal. Pô, a gente chegou a ter quase 2.000 pessoas naquela quadra, 1.500 pessoas. O Falcão, quando veio ali, meu irmão, foi coisa de doido. Eu tava lá. Não, e teve também a filha da Xuxa, quando jogava no Flamengo, não é isso? A Xuxa teve ali. Ela jogava no Flamengo, a Xuxa veio disfarçada, mas veio. Ninguém conheceu, porque ela estava disfarçada. Mas ela veio aqui, teve ali. Falcão, no time do Santos. Então, assim, aí você passa hoje, tá aquilo fechado, cara. Entendeu? Um espaço de esporte. O quanto que o município perde com isso?
Infelizmente, o poder público... Parque da cidade. Você é o prefeito, você faz, aí É, o outro entra, não aí ele dá bota manutenção. Aí bota um secretário que não gosta do esporte, do futsal, do futebol, não sei o que, gosta. Aí a gente perde a referência, né? Tudo. Olha, você falou do ginásio, vou contar uma história rapidinha, que você falou alguma coisa de Cazaquistão. Teve um Mundial de Clubes em Erechim, no Rio Grande do Sul, e a equipe do Cazaquistão veio como favorita. O goleiro, o Guita, ele é de Cabo Frio. Aí a seleção do Cazaquistão ficou hospedada em Cabo Frio e fizeram contato comigo pedindo o nosso ginásio, porque eles souberam que era tábua corrida, igual o de ginásio de Erechim, igualzinho. A tábua corrida do nosso ginásio do CMI era igualzinho a deles, né, quando o nosso estava em condições. Rapaz, eles deram 2 treinos no ginásio, fiz isso para conseguir. Pô, era o time de Cazaquistão, cara, é a seleção. Não é o time do Cazaquistina, não é o Cazaquistina, é o Cazaquistão, meu irmão. Foi o campeão. Ô, Marquinhos, a gente, né, eu sei que, né, tinha muito royalties, mas a gente ia receber que a seleção sub-17, cara. A seleção sub-17 fez jogos aqui em das Ostras. Seleção sub-15. Você continua apoiando, rapaz, a quantidade... Eu consegui trazer para cá o América, né? Na época que subiu a primeira divisão. Trouxe o Mesquita da primeira divisão. Cheguei a trazer também, acho que um bom sucesso. Então, assim, a gente vê hoje o nosso esporte, né, esquecido. E o esporte no geral, né, cara? Não é só do futebol. Eu fico muito triste. O esporte em geral, O esporte em geral, né? Eu acho que falta investimento, acho que falta uma visão, né? Uma visão de quanto a gente ganha quando a gente tem o quê? Esporte. Não, aí a saúde, né? Eles não têm essa visão, né? O poder público não tem essa visão. O povo saudável não fica doente, cara. Que você diminui o atendimento, né? Na Secretaria de Saúde, com o médico. Perfeito. Você diminui as crianças envolvidas com droga, então o desenvolvimento social ele tem uma qualidade melhor, e você tem a parte física, né, que a criança está ali, tá animada, ela sai de uma porção de coisa ruim. Sim. Então isso aí é um aliado do poder público. O poder público tinha que pegar essas escolinhas, porque é uma dificuldade danada a gente ver, né, o seu trabalho com escolinha é um trabalho que o poder público não faz. Né? O poder público faz e não ajuda. Não faz. Não ajuda. E quando você vai fazer, mas atrapalha. O erro tá aí, Olé. O erro tá aí. O esporte, entendeu? Por si próprio, já faz o marketing do município. Exatamente. Em 2009, quando eu trouxe o Silvio Jardim, que eu botei Rio Ostense para cá, a gente jogou contra o América. Eu nunca vi o estádio do Operário tão cheio. O Romário estava presente lá. O Romário estava presente no estádio. Cara, o que eu recebi de ligação naquela semana, eu não sabia que o time do América tinha tanto torcedor. Eu recebi um monte de ligações, vem cá, como é que eu faço? Que legal, o América vai jogar aí das Ostras. Cara, o estádio enchendo, tinha um monte de gente lá fora. Gerou uma propaganda, né, cara? É o América, mas pô, é o América, cara. Cara, a gente tinha aqui o Romário, veio o Lira, na época do América, veio o Júnior Baiano, veio o Ayrton, que era o treinador, né? Aquele que foi também treinador, Jorge Vieira. O Jorge Vieira foi treinador do Flamengo. Estava aqui com a gente ali, cara, na pousada onde é a Secretaria de Educação. Então, olha só o quanto que o município ganhou com isso. Uhum. Não é isso? Então você traz esse marketing, né, positivo com o esporte. Então eu acho que falta uma visão mais ampla, né? Nós estávamos falando desde o início do empresário, né? Eu acho que o poder público também tinha que ser o empresário tomando conta, cara. Que, pô, a história seria outra. Você viu, eu vou contar uma história rápida, eu conto para todo mundo. Eu não falo do que nós estamos falando aqui com todo mundo. Eu hoje estou até divulgando para muitos pais na escolinha, que a escolinha está sofrendo uma reestruturação. O Wagner está lá, meu irmão, estamos juntos lá na escolinha. E muitas crianças não sabem quem é o Olenga. Como é que você vai? Você é o pai de uma criança, como é que você vai para a minha escolinha e não sabe quem sou eu? Não conhece a minha história. Tem uma que eu gosto muito de contar, que se refere à administração das empresas. Nós fomos jogar na Espanha e hotel 5 estrelas, se tivesse 6, a gente ficaria no de 6.
O nível era assim. Nutricionista, Uhum. tudo. Médico, enfermeiro, tudo que você imaginar. 3 equipes, 15 atletas. Presidente da companhia, vice-presidente, diretor de relações públicas. O nível era assim. Aí nós fomos fazer a abertura, né, do torneio, do campeonato, e o ônibus, tinham 2 ônibus na porta com a placa da Bradesco. Um ônibus cabia todo mundo. Aí o diretor de relações públicas, doutor Rubem Argolo, ficava na porta, todos entravam, tinha um homenzão lá de terno, Protocolo, né? O quê, rapaz? Você vê, ele vai ficar 2 dias aqui falando, que é muita história. Aí o doutor Rubem, que mal lhe pergunte, eu tinha o costume de ser sempre o último a entrar e o último a sair. Um tiquezinho. Aí ele olhou para mim e não respondeu, deu um sorrisinho e não respondeu. Rapaz, não tinha celular naquela época, um frio do cão, inverno, nevando em Madrid, o ônibus enguiça. Semir, nós estamos indo para a inauguração, para a abertura, no ginásio monumental de Nunes, onde foi a Olimpíada. O ônibus enguiçou, Semir. E aí, como é que tu chama outro? Rapaz, o outro ônibus estava atrás, cara. Acredite se quiser, Semir. O outro ônibus estava atrás. Aí saiu todo mundo. Quem enguiçou e foi pro outro atrás. Aí eu fui o último a descer. Uhum. Aí quando eu passei, baixei a cabeça rindo, né? Porque, pô, a minha pergunta... Aí ele me segurou e falou assim, Marcos, sua pergunta... Está respondido? Está respondido? Aí eu falei, pô, doutor Rubem, quem sabe? O cara falava 5 idiomas, cara. Não estamos falando, sabe, do clube. Sim, porra, Flamengo, Fluminense. Mas, cara, a administração deles, eles vêm 10 anos na frente. O Vasco enguiçou na Avenida Brasil, indo jogar no Maracanã, uns anos atrás aí. O ônibus enguiçou. Só chegou no Maracanã porque os parentes estavam atrás. A gente está nesse papo aqui muito gostoso, mais uma vez. Obrigado a todos vocês por me convidar. Muito bom o papo, muito bom estar com vocês aqui. Mas, resumindo, fazendo um pacote... Podia ter muito mais o esporte. Muito. Cara. Rio das Ostras, no Brasil. Eu estou falando do município de Rio das Ostras, né? A gente ama, então é onde a gente está aqui há 30 anos. Escolhi, tem um filho aqui de 16 anos. Enfim, cara, é uma pena, porque como você me falou no início, nós temos muitos talentos. Nós temos uma raia de praia para você fazer vela, 4 campos de estádios, se juntar os 4 não dá um, pelo amor de Deus. Hoje não dá. E você vê que os municípios, né, Semir? Você que foi vereador aí por tanto tempo, os municípios eles começaram a ter um ganho de royalties, de arrecadação, ela aumentou. Então a arrecadação, quando ela começa, quando você não tinha nada, funcionava tudo. Aí ela começa a aumentar a arrecadação, eu vejo isso em Macaé. Aí diminui tudo. Tudo que é o social, que é o esporte... Nós tivemos 800 milhões, 800 milhões de royalties por mês, que eu estou mentindo? Hoje nós temos 80. Marquinhos, se você pegar lá nos arquivos da Câmara, tem muito discurso que eu falava na Câmara, que na época eu via Rio das Ostras dando tudo, né? Vem para Rio das Ostras, tudo de bom. E eu falava que a gente estava vendendo facilidade, mas ia colher dificuldade no futuro. Por quê? Porque a gente tem uma cidade maravilhosa, tá? Maravilhosa. Só que os investimentos, na época dos Joias, não tiveram uma visão para a cidade tornar autossustentável sem os Joias. Que seria o quê? Seria o quê? Você viajou para conhecer outras cidades, para ver como é que eles fizeram quando acabou o petróleo, né? Não, cara, eu tive em Santa Catarina. Não sei se vocês sabem. Hoje, Santa Catarina teve uma explosão imobiliária. Sabe por quê? Lá você compra um apartamento, você compra uma casa, diretamente com a construtora, 120 meses sem juros. Você não paga juros, direto lá. Então, hoje lá em Santa Catarina, você tem lá o Neymar investindo, o Cristiano Ronaldo. O Sul é outro Brasil. É outro, né? Você passou ali. Explodiu. Passou de São Paulo ali na divisa com. Explodiu. Já são grandes investimentos. Eu sou descendente de Catarina, né? Meu pai era catarinense, sempre visitei
O Sul é outro Brasil. É outro, sim. É outro. Sim, Em tudo. Eu fui lá conhecer uma Mais fazenda de limpo, ostra, né? mais Morei bem 11 anos administrado. em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas você vê que a cultura, tudo é diferente. Tudo é Mas diferente. é por quê? Porque né, a maioria é descendente de alemão, né? A descendência. Meus avós, meu avô era russo, que é o Olenka, e a minha avó era alemã. É assim. Aquela parte ali de Santa Catarina para baixo, ali foi É outro país. Imigrantes E teve uma alemães. época que eles queriam se libertar, né? Fazer outro país ali. Né? Separar o sul do resto Separar do o sul. do país. Hoje seria a melhor coisa, cara, o Brasil se dividir, cara. Seria mais fácil. Mas Alex, deixa eu te fazer uma pergunta a você. Na sua época, né, que foi a época boa, né, isso de investimento, e hoje? Como é que você vê o futsal hoje no Brasil? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Principalmente quando você fala do futsal, que é minha praia, né? Na década de 80 foi o boom. Era Banespa, Bradesco, muitas empresas, muitas. Em São Paulo, muitas empresas. Até cartório em São Paulo teve um timão. Eu acho que 80 foi o auge do futsal no Brasil, não foi? Foi quando as empresas, o Bradesco foi o pioneiro, na Atlântica, Boa Vista foi o pioneiro, começou a investir com respaldo em cima da Lei Pelé, você investia no esporte, né, abatia no imposto de renda. Rapaz, o Atlântica Boa Vista tinha uma propaganda antes do Jornal Nacional, todo dia, de 12, 15 segundos, que era o Bernard, camisa branca, com a logo, um feijãozinho da Atlântica Boa Vista. O Bernardinho levantava, o Bernard cortava. Esse antes do Jornal Nacional, isso custava uma fortuna, cara. Aí o cara parou com o comercial, parou de pagar a propaganda, investiu em esporte e passou a ter propaganda de graça. De graça. É isso aí. Que você estava falando do município, você investindo no esporte, o município, o marketing de graça, porque aí a InterTV, time de Rio das Ostras, né, vai divulgar para você de graça, mas não sei se o pessoal não quer fazer, ou não gosta de fazer, ou não sabe fazer. E a gente vê aí, quando a gente fala no resgate, né, que está vendo esses investimentos, poucos, mas a gente está vendo. Macaé deu uma melhorada com o Bolsa Atleta, né? Espetacular. O Marvel deu uma bola dentro aí com o Bolsa Atleta. Então, os esportes estão começando a aparecer de novo, né? Resgatando isso aí. Então, quando a gente vê que o poder público ele começa timidamente a investir, já acontece. Qualquer investimentozinho que dá, o esporte já vê o resultado. Então, o retorno é rápido. É rápido. Olha, eu joguei muitos ginásios, cara, muitos, eu não sei precisar aqui quantos mil ginásios eu joguei, mas igual aquele de Macaé, eu só conheci um. Espetacular, padrão FIFA, realmente uma estrutura que se você investir um pouquinho, o negócio flui. Flui, sim. Olenka, vamos aí, algumas fotos suas aí para você relembrar e falar um pouquinho. Aí foi Seleção Carioca, né, como está escrito lá em cima. Nós também foi o Bradesco representando a Seleção Carioca e tinham dois jogadores do Vasco, o Osvaldo, né, e acho que o Sérgio Sapo, eram os dois que estavam no Vasco, que depois passaram a ser da Bradesco, né? Uma boa recordação em Recife, tem muita história. Esse aqui é o falecido presidente da Federação Carioca de Futsal, Osmar. Você lembra todo mundo aí, Jorginho Babal, Osvaldo, Sérgio Sapo, Coutinho, Carlos Alberto, Paulo Eduardo, Carlos Alberto, Serginho Goleiro, Raul, Olenka, Nélio Massagista, Tuninho Liberato. É o nome de todo mundo. Vamos ver outra aí. Isso aí é foi o Sul-Americano, né? Foi a Copa Ibéria, que levou o nome do aviãozinho lá, né? Você vê os patrocinadores: Ibéria, Perdigão, Bradesco, Proeza, Fifusa, né? A Federação de Futsal. Proeza era uma empresa de eventos esportivos da companhia e a CBFS, né?
Rapaz, pô, que história, rapaz, recordar e viver, cara. Muito legal. É isso aí atualmente que eu tô mandando fazer 2 jogos de uniforme para a escolinha, né? A escolinha, desde agosto eu fiz uma parceria com o Wagner Carioca, e a escolinha passou a chamar-se WC Performance, né? O documento é a minha empresa, né? O Olenka Futsal e Eventos, e o nome fantasia hoje é o WC Performance, né? Muitas empresas são constituídas, mas usam o nome fantasia, né? Aí eu estou mandando fazer esses uniformes, não especificamente o local das logos vai ser assim, né? Mas são esses patrocinadores, são 3 atrás, são... Mas você hoje no seu projeto, você tem algum patrocinador? Nenhum, Semir. Eu estou há 8 anos no Rio das Ostras Futebol Clube e nunca botei dinheiro do bolso. É muito triste, né, cara? Cheguei a pagar R$4.600 de aluguel ano passado. Cheguei a ter mais de 100 alunos. Nenhuma escolinha de Rio das Ostras chegou a esse patamar de 100 alunos. Eu não conheço. Cheguei a ter 8 professores. Para você ver, né? A gente tem o CEP, né? Tem quadra, tem as escolas, a maioria tem quadra. Porque hoje né, que o futsal é a iniciação, né? Porque tudo começa no futsal. O futsal é o começo. As escolas têm a quadra, né? É a marcação, é o toque rápido. Muitas praças têm a quadra. É o esporte mais jogado no Brasil, né? Até porque é o seguinte, né? O espaço é menor, né? Então, no campo de futebol, antigamente tinha os campos de toda escola tem. E toda escola, toda escola já começa ali. Olha, o futsal teve um determinado ano, eu não vou mentir, eu vou falar o que eu escutei, que ele tinha mais crianças federadas do que o futebol de campo. O futsal eram 36 equipes, Semir. Campeonato Carioca, cara. Olha quanta criança federada. Futebol de campo, Vasco, Fluminense, Botafogo, sim, né? Isso não é mentira. O futsal foi o esporte mais praticado no Brasil durante muito tempo. Eu acho que não é o esporte mais praticado. O futsal é o esporte mais praticado. Porque toda escola tem quadra. Toda escola tem. Toda praça, né? Toda praça, Porque o campo é menor, então é mais fácil você mais fazer uma quadra do que... E os grandes jogadores, eles saem do futsal. Os times do Rio hoje, eles pegam essas categorias de base, os melhores, eles estão jogando pro futsal. Futsal e campo. Sub-9. Eles treinam 3 vezes no futsal e 2 vezes no campo. E vai pro futsal. Ele tá sempre ali. No Flamengo, ele ficou treinando no futsal e no campo. Então você vê a importância do futsal. Né? A formação da... Eu vou investir um garoto que está no futsal. E tem muita história, né, Olenka? A gente começa a ver esse material que você trouxe. Deixar, eu vou falar. E a gente, esse programa, a gente tem que começar a dar uma... Então vai comentando aí, Olenka. Tem muita... Vai lá. Esse aí foi do Tio Sam. O Tio Sam é do falecido Antônio Calil Petros, hoje o filho que toma conta, que é o Marcelo Calil, da escola de samba, que foi... Também teve uma época, até hoje é falado por causa desse investimento no futsal. Ele começou com o futsal. Esse aí foi Campeonato Brasileiro, né? Brasil... Não, isso foi fora do Brasil. Onde é isso? Gerson Cristão, esse deve ter sido na Espanha. É muita coisa, muita... Nem lembra mais, né? Esse nosso uniforme aí era da Topper. Nós tivemos Adidas, Topper, os nossos 2 patrocinadores. Assim, isso é lá na Espanha. Rapaz, foi no início, 1981, Atlântica Boa Vista. Essa menina ali, ó, é minha prima de sangue, filha de uma irmã da minha mãe, e ela morava no Sul. E quando eu fui, o meu cunhado militar, na época ele era major, hoje é coronel do Exército, aí ele me botava lá em cima, ele era louco pelas minhas histórias, aí levou a família toda lá. Aí foi quando nós fomos campeões, uma das formações da Bradesco na Taça Brasil. Aí tem 4 jogadores, 5 com o goleiro. Começou outro time, só não mudou o goleiro, mudou o time todo. Nós perdíamos de 3-0 para a Caixa Econômica, faltando 5 minutos, empatamos o jogo, foi para o gol de ouro. O Babal, que está ali em cima conversando comigo, na saída, o chute dele era fraquinho, rapaz, sabe, um chute fraquinho. O Babal deu um chute, o goleiro Barata da seleção brasileira aceitou. Na saída acabou o jogo, gol de ouro. Aí faltavam 5 minutos. Aí foi uma foto, né, comemorativa. FIFA, né?
Esse foi o sul-americano, bicampeonato sul-americano de futebol de salão, Rio de Janeiro, Brasil. Foi quando nós fomos bicampeões. Depois fomos tria no Uruguai. Também foi uma história legal. Essa equipe ganhou todos os títulos no futsal em 10 anos. Bimundial, tri sul-americano, 5 finais do Campeonato Brasileiro, 2 vezes campeão e heptacampeão carioca. E, posteriormente, representou o Brasil no primeiro Mundial da FIFA de futsal, tendo sido campeão na Holanda. Rapaz, eu olho para esses troféus aí, cara. A gente já sentiu, né? Que você, o olho brilha, né? E olha só, isso aqui é só uma parte, tá? Ele tem essa parte de vidro na frente e tem mais troféus para trás. Muita história, né? Muita história, né? Cara, cada troféu é uma história. Isso aí é o torneio que eu faço. Torneio que eu faço. Ainda tem 2 que estão na casa do professor Wagner, falando do torneio de Barra de São João. Um é o do Semi, que nós ganhamos lá em Barra. Que bonito aquele troféu. Bonito mesmo. Foi o ponto alto, acho. Foi sim, foi sim. Recordar é viver. Olha, Algumas das muitas conquistadas. 4 medalhas de brasileiro, foram 5, década de né? 80. 2 campeões de 2 4, segundo 5, lugar. 6, 8, 7. A do meio é do Mundial, as 2 da ponta sul-americano. Muito legal lembrar, cara. Pô, é menino, era menino. Não, isso aí foi em 1900. Foi um torneio que o Serginho de Cantagalo fez pra mim, sim, cara. Serginho. Fez pra mim. O primeiro torneio Olenka de futebol. Rapaz, isso aí foi uma festa, cara. Olha quanta gente, cara. Olha a organização. Que legal, cara. Que legal. Uniforme, todo mundo igual. Olha a quadra, assim mesmo. Onde o futsal treinava. A quadra foi reformada. Essa quadra aqui é a número 2, onde o vôlei feminino treinava. Ele treinava no nosso lado. E ali onde está o Society era a quadra de vôlei número 2. A 1 do masculino e a 2 do time feminino. Tá aí, ó. 40 anos. O primeiro título mundial. A galera toda ali, olha. Todo mundo, tá? Não faltou Legal, ninguém. né? Muito legal, né? Não faltou ninguém. Tá, diretor da companhia, foi o filho do Antônio Carlos Almeida Braga, foi homenageado pela gente. Tu vê, cara, o almoço, por si mesmo, coisa de todo mundo que eles fazem, cara, impressionante aonde eles tocam. E Marquinhos, o esporte tem uma coisa muito boa. Você faz amizade, você leva a vida toda. Você vê isso? É Não esquece, verdade. cara, não esquece. É verdade. Quando se encontram isso, parece que tá todo mundo em atividade ainda. Depois esse encontro aí, cara, pô, foi um espetáculo. Muito gostoso, muito gostoso. Olenka, agora a gente tem um assunto muito importante, né? Agora a bola É o tá sofrimento, com vocês aí, o Olenka já sofrimento, falou muito. o sofrimento é muito grande, então agora que eles estão, né, que está respirando, então a gente não poderia deixar de acreditar que um dia vai acontecer alguma coisa com o Vasco. Aí Semi está nas nuvens, né? O Vasco ganhou. A gente está vivendo um momento só de alegria. De 12 pontos, ganhou 10, né? 10, cara. Aí, olha só, isso é inacreditável. Ontem na escolinha um menino falou assim pro outro, um era flamenguista, o outro com a camisa do Vasco, o flamenguista falou assim, você tá sem camisa? Não, o Vasco já tem uma gordurinha para não cair. Mas Já fez um... O Vasco pode não ter time, não ter título, mas tem uma torcida apaixonada. Muito. É impressionante, cara, o que essa torcida, cara, faz pelo Vasco. A história do Vasco é muito bonita. Né? É assim. Então, assim, cara, o sonho de Vascaíno é ver o Vasco voltar a ser grande, a ser grande. E a gente tá vivendo esse momento de alegria, né, cara? Né? Como é que são as coisas, né? Eu gosto muito do Fernando Diniz. Mas, infelizmente, cara, né, o futebol, como tudo, né, às vezes o ciclo acaba, o negócio vai complicando. O Renato chegou, cara, o time mudou. O mesmo time, né? O mesmo time. Mesmo time. Entendeu? Mas como é que a gente fala no futebol? Ainda perdeu umas peças importantes, né? Liga, a história. Pô, tá dando liga. Então, rapaz, o futebol é uma coisa que é uma coisa apaixonante, né? E ele perdeu o Coutinho e perdeu o Perdeu o Ryan. Ryan.
né? Duas peças importantes para o Vasco. E você vê o mesmo time, e como é que muda Acho assim, que né? muita coisa. É O muita- futebol não se joga só com os pés, não, né? Confiança. A parte, a parte psicológica, ela influencia muito. O que eu falei para vocês, o Bradesco, naquela época, nós tínhamos psicólogo. Se eu não tivesse psicólogo, meu irmão, eu não conseguia ficar em pé no jogo da final, que era o terceiro goleiro. Não, e hoje em dia você vê esses times todo tem psicólogo, tem um trabalho de emocional muito. Eu fiquei um mês em São Paulo, Aham. aí fui fazer uma avaliação no Santos, e eu gosto de acompanhar. Até porque eu tinha 12 anos, né? A gente sabe que A responsabilidade, a responsabilidade. E eu acompanhava o treino lá no CT Meninos da Vila. Aí você vê a estrutura que o futebol tem hoje, né? É impressionante, cara. Né? São vários profissionais ali, né? com acompanhamento, acompanhando, osso de fora. Pô, é assim. São monitorados o tempo todo, né? Não, e você vê assim, jogando 12, 13 anos, jogando com muita personalidade. Com muita personalidade. Coisa que no passado não tinha, né? É um amadurecimento. E só está diminuindo a idade, né? A gente vê que. Eu vi lá não assisti porque você não pode assistir. O Caramba Basílio jogou lá no Sub-14. Eu não vi, mas diz que quando o moleque pega a bola, o moleque é diferente. Né? Mas o moleque já tem o quê? Toda uma equipe, né, de profissional mesmo com ele. Um aparato por trás. Impressionante ali, dando todo o apoio, né? Todas as condições dele ser um jogador. Então isso eu acho que é uma coisa legal hoje. Legal. Sim. É um atleta diferenciado, ele já trata diferente. Porque... o atleta de alto rendimento, ele é diferente daquele... Você vê, o que eu falei para vocês no Bradesco. Irmão, a gente tinha que ganhar tudo, cara. A gente treinava de manhã, de tarde e de noite, cara. 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas de noite. Ninguém treinava isso. Ninguém. Não tem como, Semir. É o diferencial. É o diferencial. Assim. Falou tudo. Eu tive um professor na época, né? Poucos momentos que meu pai me deixou fazer alguma coisa no futebol, né? Que ele falava que a repetição leva à perfeição. Isso mesmo. Se você não treina, você não vai aprender, né? É verdade. Tem que ter um profissional. Você faz uma jogada em área de escanteio 10 vezes. Não adianta, cara. Com os meus meninos não adianta. Com um profissional, adianta aqui, né? Uma criança tem que fazer 50 vezes. Não aprende, não entra. Isso aí, Semir. Olenka, isso daí. Isso aí deixa a gente mais triste. Já está chegando perto e a gente vê que não existe uma evolução. Né? Aí quando a gente vê aquele time jogar, o que vocês acham do Neymar? Faz falta nesse time? Cara, eu não sei se o Neymar hoje faz falta, mas eu acho que ele deveria estar no grupo, né? Tem que estar. Tem que estar no grupo. Não sei, infelizmente, ele hoje não é um jogador diferenciado, mas é um cara que tem que estar no grupo. Eu acho que tem que estar no grupo, até para o pouco tempo que ele vem em campo, acho que ele mesmo assim faz a diferença. Porque a gente não tem uma referência na seleção. Não tem. A gente não tem mais a referência, né? Todas as nossas seleções do passado, poxa, para quem acompanhou, né, as grandes seleções brasileiras, a gente sente falta, né? O Mbappé, que teve teve um conflito com ele no PSG, o próprio Mbappé falou que a seleção brasileira ela é outra sem o Neymar. Ele elogiando o Neymar, mesmo sendo o desafeto dele, né? Já nasceu com futebol no pé. É aquele jogador que pega uma bola e decide o jogo. Já nasceu com talento. É diferenciado. Porque seleção é lugar de craque. O craque tem que estar ali. Independente de vai entrar agora ou depois, mas ele tem que estar no grupo, porque numa jogada assim esporádica que o time tem, ele decide um jogo. Então o craque é aquele cara. Foi antes do jogo, né? Aí esse garoto foi aprovado do Santos. Eu liguei para ele, não, assiste o jogo lá que eu quero depois conversar com você. Né? A questão do posicionamento, da marcação, da imposição, né? Do confronto, da saída de bola. Aí eu fui no intervalo, né? Liguei e tal. Aí depois falou, que o Brasil, né, tava sem, como é que se diz? Sem saída de bola,
Tava sem dinâmica de jogo, né? Uhum. Dinâmica, sem conjunto, sem É, sem nada, nada. né? Aí, bando. Só jogou, só jogadores craques, bons de bola. É. Aí eu falei para ele o seguinte, a diferença O lampejo, né? do Brasil e da França, que a França tinha assim, jogadores para decidir. Uhum. E que ali ia ser detalhe. Só que o seguinte, que a hora que o Mbappé recebesse uma bola na frente, com a velocidade que ele tem, a força, ele ia decidir. A explosão, Cara, né? quando voltou, o Casemiro perdeu a bola nisso, o Dembélé achou o Mbappé, toma. O Brasil, com homem a mais, perdeu a bola nisso, deixaram o cara sair de trás jogando, os caras ganharam o campo. Com um a mais. Aí é qualidade, né? É conjunto. E é muito triste falar, a gente está muito atrás do futebol mundial hoje. Tá. A gente já foi número 1, mas hoje, cara, digo você que a gente está lá em 5º, 6º lugar hoje. Você vê aí essa tabela aí do brasileiro, a gente vê que o Vasco já está com a Pra quem gordura viu aí. o Vasco cá embaixo, né? E vê hoje aí, pô, em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. E a gente já começa a ver, né, aqueles times que já estão no balão de oxigênio ali, porque cada jogo agora é uma final, né? Mas aqui, né, cara, você sabe que quando o negócio Apertar. apertar, O Cruzeiro sai dali, sobe, né? Isso. Mirassol sai Sobe, dali, o Botafogo. o Santos, Aí já aqueles ali já Aí- ficam ali, aí Chapecoense, tem que Bragantino. né? Aí você começa a pegar o Vitória, aí já vai começando o Chapecoense, né? O Remo, aí começa a complicar. Aí né? começa. O Mirassol ano passado e esse ano. Né? Exatamente. O Remo a gente já está vendo que Semi, eu quero falar uma coisa com vocês dois, com você e com o Antônio. Nós estamos falando da seleção brasileira. E ontem eu vi, o pouco que eu vi do jogo da seleção, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu me lembro, há anos atrás, que a seleção brasileira tinha o Oscar, zagueiro. zagueiraço. Jogava onde? Ponte Preta, São Paulo. Ponte Preta, depois Negócio São Paulo. desse. Rapaz, ele no São Paulo, na Ponte Preta, ele não jogava nada. Jogador de seleção, quando botava a verdinha, a amarelinha no peito. E nós tivemos o oposto, que foi o goleiro Valdir Pérez, que agarrava muito no São Paulo, na Ponte Preta, e na seleção não agarrava nada. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Isso é fato que eu estou falando, vocês lembram, né, dessas pessoas. Vini Júnior, jogador de seleção ou jogador de clube? Rapaz, ele ontem... Real Madrid. Real Madrid. Jogador de clube, Real né? Madrid. Real Madrid. Aí você vê o Luiz Henrique. É de clube ou é de seleção? Quando ele entra na seleção, ele bota um Ele faz a fogo diferença. danado. Você vê que E no clube ele também faz aquilo ali, mas não é igual à Não é seleção. igual, não é igual, não é igual. O jogador se transforma. Né? Se Mas- transforma. Rapaz, mas- o Vini mas Júnior, O Romário, isso. o Romário na seleção, que coisa doida. Que eu vi o Romário fazer na seleção e falava que ia isso? fazer. É. Falava. Olha aqui, ó, eu fui goleiro de pelada. Mas tem isso. Jogador de clube, jogador de Fui goleiro seleção. de pelada do time do Romário. Antes daquele 2-1 no Uruguai, que ele foi chamado isso na hora. Ele que se escalou ali, né? Nós jogamos uma pelada bem antes, ele falou assim, ó, Tafa, me chama de Tafa. Se eu for convocado, nós vamos participar do Mundial, vamos ser campeão. E aí ele falou e fez, cara. O Romário tem muita história, né? Tem. Ele não acho Nunca que- vi. Acho que Nunca vi, acho que foi no podcast dele, num programa que ele tem agora, né? Uhum. Entrevista. Ele parece que pediu, acho que tá no Barcelona, pediu pra vir pro Carnaval, né? Aí os caras lá falaram, não, se você meter 2 gols, né? Meteu 3. Aí você ele falou, ele falou que comprou passeio, comprou tudo já. Antes de tudo, já comprou tudo. Foi lá, meteu 3. Ele... Baixinho não é mole, não. E o programa dele vai virar uma Diário, televisão diário. agora. Ele vai montar uma televisão daquele programa. Não, e pô, é muito legal. Eu joguei pelada com o Ronaldinho, joguei pelada com o Romário, joguei pelada com o Zico, joguei pelada com um monte deles. Branco, um monte de craque, Júnior. Rapaz, igual o Romário eu nunca vi. Nunca vi. Não, eu Nunca vi. assim, Bichinho pra fazer gol, cara. baixinho. No sempre- espaço Aquela arrancada de 3 metros dele, É. quando ele dava. Pô, explosivo, né? Pô, Muito pô, rápido. É muito rápido. Ele tinha uma jogada que dava aquela puxadazinha, né? Ah, Com aquele biquinho que ele dava. E ele Rapaz, falava era sensacional.
Que não existe Mas golpeio, né? a criatividade dele. É muito, pensamento muito rápido. É. Muito A rápido. gente estava falando disso também, vocês estavam falando do Neymar. Eu acho que a seleção brasileira precisa do Neymar. Mas ele tem que amadurecer, esse negócio de cai no chão toda hora, sabe? Ô Marquinhos, você falou da jogador de seleção, jogador de clube. O Neymar, na seleção, ele é jogador de clube. É. De clube ele fez diferença. Ele não mostrou no Santos, tanto. Não. exatamente. No Santos ele fez a diferença, no Barcelona ele fez a diferença. Sim. Mas na seleção. Mas naquela ele seleção nunca conseguiu pré-olímpica. jogar. Não, na pré-olímpica ele foi Na sensacional. pré-olímpica ele decidiu ali. Né? Mas na pré-olímpica, eu achei que ele ia crescer muito no futebol. Por quê? Depois dali. Depois dali. é. Porque ali Seria ele o auge estava da diferente. maturidade. Não, ele estava achando os atacantes, não é isso? Estava sendo decisivo. Uhum. Ele Tava não jogando estava pro ficado do lado time, só, né? jogando pro time. Ali eu achei que ele ia decolar na seleção. Mas infelizmente, né, foi só mesmo as O Vini Olimpíadas. Júnior ontem pegou uma É, bola não. lá na esquerda e não tocou para ninguém, perdeu a bola. Eram 3 brasileiros, contra-ataque. Não vai Fernando, jogar bem na bota seleção. o aí. Vamos agora falar do futsal do Macaé, que a gente está resgatando aí. O Danilo, junto com o Dr. Marcelo, eles colocaram o futsal no estadual, entendeu? Legal. Porque logo o adulto, né? Quando a gente fala em estadual, todo mundo, que tem que ser a base, tem que, né? Mas o adulto, ele é a referência, né? Sim. A criancinha ali que está começando ali, ela vê o adulto. Mas muitas das vezes a gente fala, mas vai entrar no estadual com a Liga Magiense, que disputa campeonatos nacionais, Vasco, Botafogo. Mas eu acho assim, a gente tem que ter, né, Semil? Tem que ter um pontapé. Se a gente não meter a cara, e o Danilo foi muito pontual, né, de colocar e acreditar nesse trabalho. Está sendo feito aí junto com o Dr. Marcelo. Então, a gente estreia aí no sábado, dia 28, agora, contra o Olaria. O time está sendo formado com atletas da região, né? Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio. Legal, Então, legal. Legal. Isso aí eu acho que vai impulsionar muito Parabéns o aí, futsal da parabéns nossa ao região, Danilo, né? O Danilo tem coragem, né? O Parabéns Marcelo, mesmo. é parceiro nosso aqui do É. Ele Parabéns. até viria hoje, mas ele estava num trabalho lá no banco. Mas fica aquele abraço aí e a torcida para amanhã a gente conseguir um resultado positivo. Boa sorte aí, Danilo. Boa sorte aí pro pessoal. Tony, E vai dar certo. Vamos para as nossas considerações finais, não é isso? Eu vou Vai começar ser hoje. Eu vou começar com a consideração final e dar um abraço para o nosso amigo Tosi, que está sofrendo com calor lá em Manaus e está sofrendo com aquele time feminino lá. Tosi, grande abraço para você aí, meu irmão, que vai dar tudo certo aí. Semir, suas considerações finais. Deixa Não, Marquinhos, Olenka. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Gostei muito. Agradecer aos pais dos meus alunos da escolinha, agradecer aos meus alunos por acreditarem no nosso projeto, agradecer as pessoas que estão nos vendo e bola para frente, estamos juntos, futsal na veia. Na veia, vai dar certo. Já deu certo, né? Já deu certo. Semir. Tony, Marquinho, Marco Olenka, né? Mais um podcast. A gente fica muito feliz, Marquinhos, em receber. Papo gostoso. Não, sim, aqui o papo com a galera, você vê que é um papo descontraído. E a gente fala de esporte, fala de projetos, né? E a gente fica feliz de receber, né, uma pessoa que fez história. Fez né? história. Fez história no futsal. E a gente sabe, né, o futsal é o esporte mais praticado no Brasil, né? É onde começa tudo. Os grandes craques, né, do futebol hoje de campo saíram do futsal. Né? E fico triste, Marquinhos, porque você é um profissional que tem pouca oportunidade de trabalho, não é isso? Tem um projeto, não tem apoio. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo que possam entender isso, cara. Né? Que quanto é importante o apoio, porque você trabalha com sonho, né? Com jovens. Trabalha Tem com sonho de criança. De criança, né? Então, cara, isso é uma coisa que assim, eu fico muito feliz, né, em receber pessoas que já estiveram envolvidas no esporte e hoje têm projetos sociais.
É muito importante. Eu acho que a gente assim vai ter uma sociedade melhor. Tá bom, Marquinhos? Então, muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço mais Todos uma a todos, vez. muito obrigado. E o esporte em si não é só o alto rendimento, a criança chegar no alto rendimento, mas ela se tornar uma pessoa, né, de caráter, né, uma pessoa que vai ajudar a sociedade a ter uma mudança. Então, o esporte ele consegue transformar as pessoas. Né? Ele educa, ele faz tudo tudo, bom, tira das drogas, dignifica o ser humano, dá responsabilidade, né? Cria responsabilidade. Esporte é saúde. Né? Tinha uma propaganda anos atrás assim, esporte é saúde, pratique. Aí as pessoas esporte é saúde, trafique. Porra, aí não dá. ele tira a criança desse meio, rapaz. Ele tira, ele ajuda. Com certeza. Muito bom. Um abraço aí para você, um abraço aí para Semir. Isso aí. Até a próxima. Obrigado a todos. Mais uma vez um prazer. Obrigado, Fernando. Isso aí, Fernandão. Fernando.